Inês aqui para mais um vídeo do canal e hoje nós vamos trazer o novo contexto que eu estou conhecendo algumas pessoas. Então, mulherada, fica aqui, os homens também podem ficar, porque vai ter coisas aqui que vocês vão poder aprender algumas coisas de como que eu, uma mulher solteira, separada há 1 ano e 2 meses, como que eu tô enxergando vocês aí. Se você disse que você tá solteiro, fica aqui no vídeo, que o que eu vou dizer vai te ajudar. Vai te ajudar aí você se conectar com uma mulher bem incrível. Se você ficar aí no vídeo, eu vou trazer depois a minha percepção e vou deixar aqui então os conselhos para os homens. Vamos lá. Então, o que que acontece? Há uns 2 meses atrás eu resolvi encontrar um novo amor, me abrir aí para uma nova etapa da minha vida. Então, 25 anos casada, e esse 1 ano e 2 meses que eu estou separada, eu fiquei muito nos estudos e 1 ano, né? Fiquei muito nos meus estudos, fiquei muito reavaliando essa minha postura na parte espiritual, no meu corpo, né? Então eu tenho cuidado muito do meu corpo físico. Então assim, eu tenho me sentido muito inteira nesse lugar. E então eu resolvi me abrir para um novo amor. E eu fui pro aplicativo, conheci um moço, ele veio, a gente saiu umas 2 ou 3 vezes e daqui a pouco ele sumiu. Tranquilo, tudo certo. Aí eu me recuperei, subi de novo, né? Me recuperei, comecei a compreender ali algumas questões, porque é tudo muito novo, tá? O que acontece é isso, que a gente fica muito perdida. Tem algumas amigas que, umas são solteiras, outras são ali meio enroladas, outras estão também no processo, e as casadas dizem assim, que a gente tem idade mental de 5ª série. E é verdade. É verdade, porque eu, faz umas 2 semanas que eu estava me sentindo com idade mental de 5ª série, nessa parte amorosa, nessa parte afetiva. E então eu deixei lá um mês, deu uma aliviada, eu dei uma saída e conheci uma outra pessoa. E a gente conversou e foi muito legal, assim, foi muito legal mesmo, foi top mesmo. Então essa pessoa não estava também disponível, foi só aquela noite e eu vim para minha casa e fiquei com aquela impressão. E eu não tinha percebido, mas eu tinha me apaixonado. Só que hoje eu vou dizer que eu não me apaixonei por ele. Eu me apaixonei pelo que eu construí dentro de mim. Pelo que alguns reflexos que ainda não estavam curados em mim, por algumas coisas que eu descobri também que eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu me apaixonei por essa sensação, por algo que a gente fala, né, que é a nossa criança interior, que é um sentimento, que é um trauma. Eu me apaixonei, eu criei uma ilusão, eu gerei uma ilusão, eu gerei coisas que quando eu vi, eu já estava, como a gente fala, eu gerei tantas coisas na minha cabeça que quando eu vi, eu já estava presa naquelas imagens que eu gerei, naquela vida que eu idealizei ali. Então, eu quero trazer para vocês isso hoje, porque então eu também, como que para ele foi casual, e eu não entendo muito essas coisas de casual, porque eu lá na minha solteirice eu era muito casual, eu era muito casual. Mas hoje eu me assustei um pouco com essa questão do casual ou não, não porque eu não goste, não acho legal, não é isso. É porque eu criei uma ilusão, criei uma situação toda dentro de mim. Só que, enfim, eu tenho mulheres incríveis perto de mim, amigas, mentoras, terapeutas, pessoas aí maravilhosas. Eu digo que hoje eu sempre fui muito bem amparada nesse lugar. E eu comecei a ir atrás desse processo. Eu preciso olhar para isso, porque se eu quero um relacionamento, eu preciso entender onde que estão ali as minhas frustrações, como que eu me sinto e por que que eu gerei tudo aquilo. Então, assim, de conhecer uma pessoa, gerar aquilo tudo na minha cabeça.
E eu me lembrei que quando eu tive o meu primeiro namorado, aos 17 anos, eu lembro que ele me deixava muito na espera. Então, já lá do primeiro namorado, eu lembro que quando ele chegava na frente da minha casa, eu tinha que estar sempre pronta. Porque se eu não estivesse pronta, ele não me esperava. Ele saía sozinho, ele, né, enfim, ele me deixava ali. Então, eu sempre tive aquela questão da espera. Só que essa espera não vem ali do primeiro namorado. Essa espera, ela teve alguma coisa linkada já lá atrás. Porque eu lembro que quando a gente fazia, por exemplo, na escola, um dia festivo, eu lembro que eu acordava, eu não dormia. Praticamente eu não dormia. Quando tinha um torneio de futebol, quando tinha uma festa junina, quando tinha uma apresentação na escola, eu não dormia. Então, para vocês verem aqui, como é importante vocês saberem os processos de vocês, para saber da onde que vem essas ilusões que vocês criam na cabeça de vocês. E por isso que sofremos tanto, aqui mais para o universo feminino. Por isso que sofremos. E aí eu fui ali fazer meu processo e lembrei que na infância eu fazia isso. Eu não tinha sempre naquela expectativa e eu sempre tinha que estar nesse estado de alerta. Claro que teve também a questão da infância, né, com as questões lá da nossa casa, que enfim, o meu pai, ele tinha problema com alcoolismo, tinha toda uma questão de brigas também, então, vem aquele sobressalto. Então, hoje, se eu escuto um barulho, eu já, né, hoje, claro que é mais leve, mas ainda, às vezes eu sinto, assim, quando vem um impacto, vem ainda aquela lembrança. Então, tudo isso são coisas emocionais, são traumas emocionais que vão ficando nas nossas vidas. Por isso que a gente precisa entender as coisas que acontecem, acolher essas coisas que acontecem para a gente conseguir trazer para o momento presente. Por isso que eu falo, o passado ele é para isso. O passado não é para você viver lá. O passado é para você consultar esse passado, voltar para cá para resolver a tua vida. E eu percebi que eu tinha também esse padrão de ficar esperando e esse padrão do susto, da espera, mas tinha alguma coisa ali muito profunda em mim. Nesse padrão, nessa questão de ficar na espera, de não dormir, da ansiedade. E eu lembro que eu mandei algumas mensagens para esse cara agora, o último que eu tô contando. E eu lembro que ele não respondia as mensagens. E aquilo ali me deixava muito nervosa, aquilo ali me deixava muito ansiosa. E com as outras pessoas não acontece. Era só com ele. Então ali também tem um padrão escondido. Ali também tem algo, por quê? Porque você, tipo assim, então não envia mensagem se tu vai ficar ansiosa. Né? Ou se a pessoa não responde, é porque tu não é prioridade, não manda mais. Então, assim, olha só que interessante que é, e por isso que a gente nunca sabe tudo. Mas eu acho muito legal estar trazendo esse vídeo aqui para vocês com essa clareza. Por quê? Porque nós somos hoje, a nossa vida é o conjunto dos nossos traumas, que é quando a coisa não funciona. E então eu tenho esse padrão da ansiedade, de ficar ansioso, de ficar ansiosa com o que vai acontecer, se essa pessoa vai procurar, se essa pessoa vem, se não vem. E eu lembro também que lá no início do meu casamento, meu ex-marido também, ele saía na sexta-feira, ele saía. E eu lembro que eu não dormia também. Então eu tinha muito essa questão da espera também. Então eu ficava muito ansiosa ali e quando eu via passava as horas e eu ficava ali naquela espera. Então o que acontece com esses traumas? Eles vão entrando em camadas mais profundas nossas. Eles vão entrando em camadas mais profundas e vão indo lá mesmo para o nosso inconsciente, para o nosso subconsciente. Então, por isso que quanto mais a gente demora para resolver as coisas na nossa vida, a gente vai precisar de camadas mais profundas para resolver. E então, trazendo esse contexto, eu percebi que tinha muita relação com essa pessoa que eu conheci, a questão lá do meu primeiro namorado,
que ele me deixava em estado de espera e eu ficava ansiosa. E teve a questão também de lá, já no primeiro namorado, eu construí uma história dentro de mim. Tanto que ele nunca teve tanta responsabilidade com um namoro, assim, exemplar, não era. Ele sumia também, ele também traía, ele mentia. Então, assim, e eu acreditava que era tudo perfeito. Então, sempre eu contei uma história do meu namoro, lá com 17 anos, que foi perfeito, foi maravilhoso, e não foi. Tanto que depois ele até engravidou uma moça, enfim, e apareceu, né? É aquela questão, tanto teima que aparece muito claro. E até teve uma criança para marcar aquele tempo, para marcar. Ou então, assim, então, para ver como que a gente não pode deixar de resolver as coisas, de olhar o que precisa ser visto, de aceitar, de curar e de tocar a vida, porque o trauma fica e ele vai para camadas muito profundas. E então eu lembro que eu fiquei com isso, né? Com essa questão da espera, com essa questão de criar na minha cabeça uma ilusão. Então, o meu ex-marido, depois, ele deu uma sossegada ali, o Victor nasceu e tal, aí passamos um processo que ficamos mais de 10 anos, ele muito bem, ele, né, em casa e tal, sem eu passar por aquela questão de não dormir mais, de ficar com aquele estresse. Mas fiquei muitos anos e de repente, hoje, nem seria mais o caso de ficar. Então, assim, veja como que a gente vai ficando em algo que está nos maltratando e nos prejudicando. E sempre naquela questão ali tinha um padrão assim, eu vou mudar ele. Eu acho que ele muda, ele vai mudar. Ele melhorou depois de muitos anos, sim, mas os anos que eu passei ali na espera foram os 5 anos ali, os 5 primeiros anos do meu casamento. E aquilo ali criou camadas profundas emocionais em mim. Então, vamos lá. Então, vamos partir para cá agora. Então, eu só quero trazer o contexto, porque se não tiver o contexto, vocês não conseguem aí olhar para a vida de vocês e poder também saber que todas temos algo em comum. Então, para vocês também poder criar aí a conexão e poder também eu estar contribuindo com a vida de vocês. E então eu tenho esse padrão de espera, eu tenho esse padrão de hábitos, e aí isso tudo aqui também tem algo que eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui no card, que é sobre as decisões, sobre nós esperarmos o outro mudar para decidir, sobre depois eu decido, depois eu faço, e procrastinando essas decisões. Então eu fui procrastinando as decisões da minha vida. E foi o que aconteceu agora também, porque eu criei uma ilusão a respeito, fiquei na espera, ele ficou conversando ali comigo no WhatsApp, só que hoje o que eu vejo? É natural para as pessoas que têm essa questão da solteirice, de ter ali, sair casualmente com as pessoas, é natural. Hoje, para mim, de repente, ainda não seja natural, porque eu ainda estou no processo. Enfim, e aí chegou no outro final de semana e tal, não apareceu. Chegou nesse final de semana, eu dei uma saída e encontrei com ele, e, enfim, né? E conversei com ele, mas eu percebi nele que era realmente só casual. E naturalmente, sim, porque ele, né, me cumprimentou e tal. E eu tava com umas amigas e eu fui, cumprimentei, enfim, e voltei com as minhas amigas, né? Porque aquele homem não está disponível para mim, não está. Mas qual que foi o meu aprendizado? Que eu criei uma ilusão. Então, depois elas mandaram um vídeo para mim aqui no Instagram. Então, se você tá vendo aqui esse vídeo e você gostaria de receber esse vídeo que eu recebi, e você sente que você cria ilusões, e você sente que você procura homens indisponíveis, e você sente que você gera essas coisas na tua cabeça e elas não existem nessa área amorosa, fala aqui pra mim que eu envio esse vídeo pra você, porque pra mim fez muita clareza. É uma música da Marília Mendonça e tem uma menina interpretando essa música. E ela interpreta de uma forma muito, muito incrível. Para quê? Para mostrar para nós
quando a gente cria essas ilusões. Então, eu percebi esse padrão em mim. Então, fui rodar protocolo, já tenho as ferramentas, enfim, né? Mas o que eu quero trazer com esse vídeo aqui para vocês é essa clareza. É essa clareza de ir devagar, de zelar pela tua integridade, zelar pelo que tu tens, né? De melhor, que é a tua vida. Então, assim, às vezes a gente é um pouco inconsequente, e eu digo assim que nós somos humanos, e nós temos, sim, as nossas partes que não somos perfeitos. Eu não quero ser também, não, gente, eu já não quero. Eu não quero ser perfeita, eu quero ser humana. Mas eu quero trazer esse vídeo aqui com essa intenção, para trazer para vocês essa questão de você analisar. Se você, de repente, aí tá gerando essas ilusões, tá gerando esse roteiro maravilhoso, essa vida perfeita, e ela não existe. Nós somos pessoas, e principalmente aqui, a nossa idade aqui, que o meu canal, ele é para pessoas mais acima de 40 anos, nós estamos muito machucados nesse lugar, nós estamos muito traumatizados, nós estamos com feridas emocionais abertíssimas e doendo demais. Então, cada pessoa que chega, ela vai lembrar daquela ferida, ela vai lembrar, né, do teu passado, e é para isso também, é para mexer, né? E agora eu quero trazer, então, para as mulheres, era esse o recado que eu queria trazer, essa parte do vídeo, né? De trazer essa questão, essa empatia com o nosso feminino, com a nossa, né? Que nós temos idade, mas assim, ó, gente, eu caí do cavalo. Eu caí do cavalo realmente. E olha, eu fiquei mal, tá? Fiquei mal e, nossa, foi assim. Mas enfim. Estamos aqui, vamos passar, vamos sobreviver, juntas iremos sobreviver. Agora eu vou tomar uma água aqui. E eu quero trazer aqui um recado, algo para os homens, né? Com muito amor, é claro, para esse nosso masculino, para esses homens incríveis. Por quê? Porque ali ele também era um homem maduro, também um homem separado, também um homem que veio, né? De outros relacionamentos. Então, aqui ninguém tá falando de gente infantil, né? Nós somos infantis nos comportamentos, vamos falar assim. Mas, para os homens que estão aqui, o que acontece? Se você for com uma mulher para o WhatsApp, seja mais claro possível com essa mulher. Converse com essa mulher, escreva, olha, tenha mais clareza no contato. Por quê? Porque eu acho assim, ó, se você, por exemplo, eu no meu caso, foi ele que me pediu meu WhatsApp. Então não pede, sabe? Então não pede. Então assim, tenha esse cuidado de responder a pessoa ali. Por quê? Porque quando você faz isso, você diz para o universo e para as outras pessoas que você quer se relacionar. E você também tem a questão do quê? De ser educado. Por quê? Porque essa mulher que está ali do outro lado, ela pode depois te gerar uma oportunidade de trabalho, ela pode te ajudar em algo que ela percebeu em você e te auxiliar. Ela pode se tornar uma amiga, por que não? Então, assim, ó, se você for pro WhatsApp com uma mulher, mesmo que você não saiba escrever bem, é um valor que eu gosto de homens que escrevem bem, mas é algo que eu quero pra mim, por exemplo, né? Pra eu me relacionar com alguém, essa pessoa tem que escrever bem, porque eu tenho um pouco de toque com esse negócio da escrita, né? Mas é coisa minha. Mande um áudio, então, explique pra pessoa. Olha, assim, sabe? Seja o mais claro possível. Porque quanto mais claro você for com essa pessoa, você vai perceber que depois nas outras vezes com as outras pessoas, você vai ter mais clareza. Porque a gente nunca faz para o outro o que a gente não quer para nós. Então tenha clareza, sim, não posso, não quero, não vou, agora não dá, mas seja claro. Seja claro, olha, eu gostei muito de você também, mas eu quero te dizer que agora no momento eu quero só algo casual. Ponto. Por quê? Porque também vai evitar e vai ajudar essa outra pessoa que tá lá do outro lado. E aí, não esqueça que se um dia também você foi machucado nesse lugar, nem todas as pessoas são iguais.
E aí você corta, e a gente começa aqui cortar essas coisas. Porque no final tá todo mundo procurando uma companhia, procurando um parceiro, procurando alguém para amar, procurando alguém para conviver. E no final a comunicação ainda fica com ruído. Então, então se comunique com as mulheres de uma forma clara. E, sabe, assim, tenha essa empatia de se comunicar de forma clara. E aí, não assim, querida, eu gostei, né? E se explique, mas de forma simples, também não precisa fazer um jornal. Mas aí a outra pessoa, aí você falou. E aí quando você se cala, você também deixa a oportunidade para outra pessoa também construir um cenário. E isso pode acontecer com você também. Porque nada tá, a gente fica, sempre a gente pode acontecer com a gente ao contrário também. Então tem que ter essa clareza. Tem que ter essa clareza, olha, né? E eu já, dessas experiências que eu tive, espero já estar quebrando esse padrão, né? É o segundo homem disponível, não sei, né? Quando que vai ser isso, né? Mas assim, confesso para vocês que é desafiador, mas também para mim tá sendo uma experiência diferente. Tá sendo uma experiência bem diferente e é bacana até pra gente estudar. Ontem a gente foi num outro lugar, tinha outras pessoas e eu fico ali olhando os comportamentos, fico ali dançando, me divertindo, mas ao mesmo tempo a gente vai começando a compreender melhor esse outro universo que eu estou adentrando agora. Mas muito obrigado por vocês terem ficado nesse vídeo. Eu vou deixar assim, eu não vou cortar, eu vou deixar ele bem natural mesmo, porque eu acredito que é assim, que a gente vai contribuindo, vai trazendo as nossas experiências e que a gente possa quebrar esse padrão. E se você está aí do novo amor, não desista, não desista, mas preste atenção aonde que você está trazendo aquele estilo de pessoa que você não quer, porque eu ainda estou nesse lugar. Eu ainda tô trazendo pessoas que eu não quero pra minha vida. Mas tem aprendizado. Tem ali uma caminhada, uma jornada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Escreve aqui pra mim. E o que vocês gostariam mais de saber aqui no comentário. E comentem, tá? Porque assim, os comentários é muito legal, porque todo mundo lê, gente. Aqui no YouTube, as pessoas leem comentário. E é muito legal, porque você também pode estar contribuindo com alguma vida, com alguma pessoa, com a tua história também. Me conta aqui, você quer um novo amor?